Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Juris 360 Lab. É muito bom ter a companhia de quem nos ouve para a gente mergulhar nas decisões dos tribunais. É isso aí. Hoje a gente começa a análise do informativo de jurisprudência número 776 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Ele saiu no fim de maio de 2023. Importante, né? Sim, e nesse primeiro bloco vamos passar pelos 6 primeiros julgados que a gente separou. Ótimo. E acompanhar o STJ é fundamental, né? As decisões deles realmente moldam como o direito funciona na prática. Com certeza. Então vamos lá, direto para o primeiro. É o RESP 1970-217 de Minas Gerais, julgado como repetitivo o tema 1161. Ah, esse é importante. Repetitivo tem impacto grande. Exato. É da área penal, execução penal e fala do livramento condicional. O ponto principal, para ver se o preso tem bom comportamento, que é um requisito subjetivo, né? O juiz tem que olhar a ficha toda dele na prisão. Isso. Não basta só checar se ele ficou os últimos 12 meses sem falta grave, que é o requisito objetivo que o pacote anticrime colocou. Exatamente. Olha, o interessante é como essas coisas funcionam juntas, né? A lei nova, a 13964, trouxe essa regra dos 12 meses sem falta grave. É objetivo. Teve ou não teve. Ponto. Certo. Mas isso não substitui a outra análise, a do bom comportamento mesmo, durante toda a pena. Essa continua sendo subjetiva, sabe? O juiz avalia o mérito. Ah, entendi. São requisitos cumulativos, um não anula o outro. Quer dizer, mesmo que o cara cumpra lá os 12 meses certinhos, sem aprontar, se o histórico dele for ruim... Pois é, o histórico ainda pesa para essa avaliação do bom comportamento. A análise vai além desse período mais recente. Faz sentido. Bom, mudando de assunto, vamos para o direito civil. É o ERESP 1559348, lá do DF. Uhum. Aqui a discussão é sobre bem de família. Sabe, aquele imóvel único que a lei protege? O caso é quando o próprio dono dá esse imóvel em garantia, mas usando alienação fiduciária, para um empréstimo de empresa. Ah, essa questão da alienação fiduciária é delicada. E a decisão foi... Essa proteção da lei não vale sem limites nesse caso. Se a pessoa ofereceu o bem voluntariamente para garantir dívida de terceiro, a empresa, ela não pode depois alegar que é impenhorável. Aqui tem uma diferença crucial para a hipoteca, né? Na hipoteca, a regra é que só não é impenhorável se a dívida foi para a família. Mas na alienação fiduciária, a lógica é outra. Como assim? Na alienação fiduciária, a propriedade tecnicamente passa para o credor, até pagar tudo. Então não se discute impenhorabilidade, mas sim alienabilidade. O dono podia vender o bem? Podia. Então ele também pode dar em garantia dessa forma. Entendi. Alegar depois que não podia seria meio que ir contra a própria atitude, contra a boa-fé, sabe? A ideia da lei da alienação fiduciária foi justamente dar mais agilidade e segurança para esse tipo de crédito. Nossa, isso na prática faz uma diferença enorme, né? Escolher a alienação fiduciária pode ser um risco muito maior para o dono do imóvel familiar. Tem que ter muita atenção nisso. Sem dúvida. Seguindo, temos um de direito administrativo, o ARESP 1.877.917, do Rio Grande do Sul. Tema quente: a retroatividade da nova lei de improbidade administrativa, a Lei 14.230. Assim, a LIA. Muita discussão sobre isso. Pois é. E o STJC, seguindo o STF no tema 1199, disse que a lei nova, por ser mais benéfica em alguns pontos, retroage sim, mas só num caso específico. Qual? Só para afastar condenações por improbidade culposa, aquela sem intenção, sabe? E só se o processo ainda não tiver acabado de vez, sem trânsito em julgado. Exato, o STF definiu isso, a parte que acabou com a improbidade só por culpa não mexe em coisa julgada, mas vale para os processos em andamento. Aí o juiz tem que ver se teve dolo à intenção. Certo. E o STJ foi nessa linha, bem restrita mesmo. A retroatividade boa é só para a questão da culpa. Outras mudanças da lei, tipo prescrição, não voltam para atingir fatos passados. Então, na prática, a grande mudança, que foi o fim da punição por culpa na improbidade, só ajuda quem estava respondendo por isso e ainda não tinha condenação definitiva. É isso. Basicamente, sim. Para esses casos, a lei nova se aplica. Ok, agora um de tributário. RESP 1436544, também do Rio Grande do Sul. A discussão aqui era sobre crédito de piscofins para a agroindústria. Agro é sempre complexo em tributário, né? Verdade. A dúvida era, a empresa pode escolher pegar o crédito normal, o básico, ou ela é obrigada a usar um regime diferente, o de crédito presumido?
A decisão do STJ. Se a agroindústria compra insumos de um jeito específico, que está previsto na Lei 10.925 de 2004, para ter crédito presumido, geralmente porque o PIS/COFINS foi suspenso na venda anterior, ela tem que usar esse crédito presumido. Não dá para optar pelo crédito básico normal. Vamos tentar simplificar. O crédito básico das leis gerais de PIS/COFINS costuma ser sobre o valor do insumo. Já esse crédito presumido da Lei 10.925 é um percentual geralmente menor, ligado à compra de insumo de produtor rural pessoa física, ou cooperado, ou até de outra empresa que vende com suspensão do tributo. Ah, tá. A lei e as normas da Receita definem direitinho quando esse regime especial se aplica. Se as condições estão lá, tipo de produto, quem vende, quem compra, aí não tem escolha, tem que usar o regime especial, que é o do crédito presumido. Entendi. A regra específica do setor prevalece sobre a geral. Um detalhe técnico, mas que mexe direto no bolso da empresa. Com certeza. Agora, uma questão mais de cúpula, digamos, administrativa e constitucional. É a Ação Civil Originária 46, também do RS. Ação civil originária no STJ. Interessante. Pois é. A pergunta era: um ministro de Estado pode, ao mesmo tempo, ser conselheiro de uma empresa estatal e receber por isso? E como fica o teto salarial do serviço público? Acumulação e teto. Temas clássicos. E o STJ disse que sim, pode acumular. E o dinheiro que ele recebe por ser conselheiro da estatal não entra no cálculo do teto de ministro. Ah, não entra. Não, a menos que a estatal seja dependente do governo, ou seja, receba dinheiro público para pagar salário ou custeio geral. Entendi. Tem uma lógica aí. A base vem de uma decisão do STF, ADI 1485. Ser conselheiro não é bem um cargo público daqueles que a Constituição proíbe acumular. Certo. O teto remuneratório se aplica ao salário de ministro. A grana do conselho vem da empresa, tem natureza privada. A exceção é essa: se a empresa depende de verba pública para despesa de pessoal, aí sim entraria no limite. Faz sentido, para não ter tratamento diferente também, né? Entre um conselheiro, que é servidor, e outro que não é. Exato. Mantém uma certa isonomia. Ok. Então o subsídio do cargo público fica separado da remuneração pela função no conselho da empresa, via de regra. Isso. E para fechar este bloco, mais um caso tributário. É o RESP 2.052.013 de Santa Catarina. O último de hoje, então. Isso. A questão é sobre isenção de imposto de renda na aposentadoria para quem tem doenças tipo tendinite, Ler-Dort, sabe? Aquelas ligadas ao esforço repetitivo no trabalho. Ler-Dort. Bastante comum, infelizmente. E o STJ decidiu que sim, tem direito à isenção, se ficar comprovado que a doença foi causada pelo trabalho, ou que o trabalho pelo menos contribuiu para ela aparecer ou piorar. O nexo causal ou concausal, né? Exatamente. Se isso for provado, a doença é considerada moléstia profissional para fins da Lei de Isenção do IR, que é a Lei 7.713. Olha, a chave aqui é como interpretar a lei. Ela fala em moléstia profissional. O STJ entende isso de forma ampla. Não precisa estar numa lista específica. Não precisa estar numa lista nem ser exclusiva daquela profissão. O que importa mesmo é provar a ligação com o trabalho. Se a doença veio ou piorou por causa do serviço e a pessoa se aposentou, mesmo que por tempo de contribuição, mas continua doente, ela tem direito à isenção. O objetivo da lei é desonerar quem está aposentado e ainda gasta com saúde por causa de um problema que o trabalho causou. Então, o ponto crucial é conseguir provar essa ligação da doença com o trabalho que a pessoa fazia. E isso abre a porta para a isenção do imposto de renda. Exatamente. A prova do nexo é fundamental. Bom, esses foram os 6 primeiros jogados que a gente analisou do informativo 776 do STJ. Decisões bem variadas, né? Desde execução penal, passando por civil, administrativo e chegando em tributário. Mostra bem a amplitude da atuação do STJ. Sem dúvida. E fica a reflexão, né? O quanto ter clareza sobre essas regras, seja um requisito para sair da prisão, uma garantia de imóvel ou uma isenção de imposto, ajuda na segurança jurídica que todo mundo busca no dia a dia. Verdade, é essencial essa clareza. Bom, nós voltamos no próximo bloco para continuar essa análise. Até lá! Olá! Vamos então para o último bloco de análise do informativo 776 do STJ. A gente continua, né? De onde paramos. Isso aí! Para fechar esse informativo, temos mais 7 julgados. Temas bem variados pela frente. Bastante coisa ainda, é bom para ficar bem atualizado, né? Com certeza. Acompanhar a jurisprudência é fundamental. E esses últimos julgados trazem pontos bem interessantes. Então, vamos lá.
O primeiro é o RESP 2026-425, lá de Mato Grosso do Sul, terceira turma. É sobre direito civil e ECA, menor sob guarda judicial. Aham. E a inclusão dele como dependente em plano de saúde, ele entra como filho natural ou tipo como agregado? Olha, a decisão foi bem clara em proteger a criança, né? O STJ disse que sim, o menor sob guarda tem que ser equiparado a filho para entrar no plano como dependente natural. Ah, então não como agregado. Não. A base para isso é o artigo 33, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Esse artigo já faz essa equiparação para fins de previdência, tipo pensão por morte. Lembra do tema 732 do STJ? Lembro, sim. Então a lógica é a mesma: garantir o direito à saúde, que é básico, sem discriminação. É a proteção integral funcionando na prática. Faz todo sentido, né? Super alinhado com o espírito do ECA. E falando em proteção à infância, o próximo julgado, o HC 790-283 de São Paulo, também é da terceira turma e segue nessa linha. Exato. A questão era: é legal começar a procurar uma família substituta para a criança antes mesmo de sair a sentença que tira o poder familiar dos pais? Isso pensando nos casos de acolhimento institucional muito longo. Sim. E o STJ disse que pode sim. O foco total é no melhor interesse da criança, né? Ficar esperando a sentença final da destituição podia fazer a criança morfar no abrigo, o que é péssimo e até ilegal se passar muito tempo. Tem um prazo para isso, não tem? Tem. O artigo 163 do ECA fala em 120 dias no máximo para o processo de destituição. Isso já mostra a urgência. E tem também a Resolução 289 do CNJ, que permite essa colocação cautelar em família substituta. Entendi. No caso específico desse HC, a negligência da mãe já estava, assim, bem comprovada. E a gente sabe que o acolhimento em uma família é sempre melhor que ficar numa instituição. Claro, buscando agilidade para dar um lar para a criança. Mudando radicalmente de assunto agora. RESP 173-6786, de São Paulo, quarta turma. Agora é direito autoral. Usaram um poema numa campanha publicitária sem pedir permissão. De quem é a responsabilidade aí? Só de quem copiou ou de quem usou também? Boa pergunta. Aqui o STJ aplicou o artigo 104 da Lei de Direitos Autorais. Basicamente, quem usa uma obra que foi copiada ou usada ilegalmente, o termo técnico é contrafação. Para ganhar dinheiro ou alguma vantagem, responde junto com quem fez a cópia ilegal. É responsabilidade solidária. Ah, então a empresa que veiculou a campanha também responde. Exatamente. E o interessante é que essa responsabilidade de quem usou não depende de ter tido culpa ou não. Se a empresa se beneficiou economicamente com aquilo, mesmo que indiretamente, ela responde junto com a agência ou quem produziu a campanha com o poema pirata, digamos assim. Nossa, isso exige um cuidado redobrado para quem trabalha com publicidade, né? Verificar a origem de tudo. Sem dúvida. Agora uma questão mais processual. Aginte no ARESP 2.235.620 do Paraná. Certo. Imagina que alguém entra com uma ação, mas a petição inicial está ruim, inepta, e o juiz manda corrigir, emendar. A prescrição para o direito que a pessoa está buscando, ela é interrompida lá na data do protocolo original ou só depois, na data da emenda? Boa dúvida. E aí? O STJ firmou que a interrupção da prescrição só vale retroativamente a partir do momento em que a petição ficou certinha, apta para fazer o processo andar. Ou seja, se precisou emendar, a data que conta é a da emenda, não a do protocolo original lá atrás. Entendi. E isso tem a ver com o artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O efeito de interromper a prescrição depende da citação ser válida, e a citação válida depende de uma petição inicial apta, né? Lógico. Não dá para interromper prazo com um pedido que nem pode ser processado direito ainda. Próximo. Aginte no ARIESP 1728279 São Paulo. Direito do consumidor de novo. Aham. E um golpe que, infelizmente, ficou famoso, o golpe do motoboy. Qual a responsabilidade do banco quando tem compra fraudulenta nesse tipo de situação? Pois é, a quarta turma bateu na tecla da responsabilidade do banco por furto interno. Furto interno. O que é isso exatamente? São aqueles riscos que fazem parte do próprio negócio bancário, sabe? Está lá no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Mesmo que o cliente tenha sido enganado e entregado o cartão para o golpista, o banco tem um dever de segurança. Certo. Se o banco não consegue detectar e impedir compras que são totalmente fora do perfil daquele cliente, tipo valores muito altos, lojas suspeitas onde a pessoa nunca comprou, isso é uma falha do banco. Uma falha na segurança que ele deveria oferecer. Ah, então mesmo o golpe sendo externo, a falha interna do banco em barrar a fraude gera responsabilidade. Exatamente. Essa vulnerabilidade do sistema de segurança deles é que caracteriza o furto interno. O risco é inerente à atividade. Importante saber disso. Penúltimo caso. Aresp 2.290.314, de Sergipe. Quinta turma agora. Processo penal. Testemunho de ouvir dizer. Aquele famoso hearsay testimony. Esse é clássico. Ele serve para receber uma denúncia, para começar um processo penal contra alguém. Não. O STJ foi bem direto. O testemunho de ouvir dizer, sozinho, não sustenta uma acusação para dar início ao processo. É considerado uma prova muito fraca, muito frágil. Então, precisa de mais coisa. Precisa. Para a denúncia ser recebida, tem que ter outros elementos, outras provas mais concretas que indiquem que o crime realmente aconteceu e quem possivelmente cometeu. É a tal da justa causa, que o artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal exige. Ninguém pode ser processado só com base em fofoca ou boato, né? Uma garantia importante mesmo. E, para fechar, o informativo 776, o AGRG, no RESP 2.009.839, de Minas Gerais. Sexta turma. Processo penal de novo. Vamos lá. A polícia tinha um mandado judicial para buscar e apreender um menor. Com esse mandado em mãos, eles podem aproveitar e fazer uma busca geral na casa procurando outras coisas, tipo drogas, armas. A resposta do STJ foi não. O mandado era específico para buscar o menor, ele não dá carta branca para a polícia revirar a casa procurando qualquer outra coisa. Mas e se eles vissem algo suspeito lá dentro? Aí é outra história. Para fazer uma busca por outros crimes, a polícia precisaria ter o que se chama de fundadas razões, naquele exato momento, de que um outro crime estava acontecendo ali, tipo o tráfico de drogas em flagrante. É o que o STF definiu lá no tema 280. Ah, o flagrante delito? Isso. Mas o simples fato de estarem lá para cumprir o mandado do menor não é, por si só, uma fundada razão para sair vasculhando tudo. Cada coisa no seu quadrado, respeitando a proteção do domicílio. Entendido. Cada mandado tem seu limite bem definido. Bom, então fechamos os 7 julgados que faltavam. Passamos por proteção à criança, direito autoral, umas questões processuais bem específicas sobre prescrição e prova. Sim, e também responsabilidade civil em fraudes bancárias e os limites da busca domiciliar no processo penal. Bem variado mesmo. Uma bela revisão de temas importantes. Sem dúvida. São decisões que mexem com o dia a dia, né? Tanto das pessoas quanto dos advogados, juízes. É bom parar para pensar nos fundamentos e no impacto prático disso tudo. Perfeito. E com isso, encerramos a nossa análise do informativo 776 do STJ. Foi ótimo ter a companhia de quem nos ouve nessa jornada. Valeu mesmo. Se esse conteúdo ajudou de alguma forma, fica o convite para se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e também para deixar aquele like que ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Muito obrigada e até a próxima.